Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Desafiando Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Rebeca Costa, eu sou professora de legislação e nós vamos conversar sobre uma lei, gente, muito importante, que é a conhecida LIA, ou seja, Lei de Improbidade Administrativa. Beleza, pessoal? Bom, primeiro ponto, eu estou olhando aqui para os lados, é para minha tela, tá, gente? Pessoal, vamos lá. Para você que não conhece a plataforma do Desafiando Concurso, seja muito bem-vindo, tá? Tanto você da plataforma, você YouTube. Para você que está no YouTube, você pode ter, pessoal, toda essa parte aqui de legislação, de conhecimentos específicos na plataforma do Desafiando Concursos pelo valor único de R$19,90. Você vai ter tanto aulas em vídeo quanto também os PDFs. Todas as aulas, elas são colocadas de forma gradativa na plataforma, tá? Para dar tempo de gravar tudo direitinho, fazer o material, fazer todos os PDFs bonitinho para vocês poderem acessar. O link da plataforma vai ficar tanto na descrição da aula, quanto também se você quiser me pedir aqui nos comentários, sinta-se à vontade, beleza? Bom, Lei Federal 8.429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa. Gente, então vamos lá. O que é improbidade? Aí eu vou falar para você assim, é o contrário de probidade. Aí, Rebeca, que top. Sim, é isso também. Só que aqui a gente vai entender um pouquinho nesse primeiro momento o conceito literal de improbidade. Por quê? Vamos lá. Artigo 1º. Ele diz o seguinte, ó, que o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará. O que é tutelar? É cuidar, proteger. Então, vai tutelar a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções. Beleza. Responsabilização pelos atos de improbidade. Qual é o foco aqui? Assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos dessa lei. Então, aqui o que a gente vai entender? Primeiro ponto, nós vamos entender o que é uma improbidade, beleza? Vamos entender o que é uma improbidade, vamos entender quais são os atos de improbidade, que tecnicamente dito são os artigos 9, 10 e 11 da LIA, que é a Lei de Improbidade Administrativa, beleza? Vamos entender um pouquinho também quem são os sujeitos dessa improbidade. Então, quem que é o sujeito ativo? Quem pratica e contra quem pratica, beleza? E vamos também falar acerca da responsabilização. Então, qual o grau de responsabilidade daquela pessoa, beleza? Pessoal, se ficar um pouquinho eco para vocês, é porque onde eu estou gravando está praticamente vazio, beleza? Por isso que você está ouvindo este eco, tá? Provavelmente está um som mais eco. Bom, então vamos lá. De uma forma assim, bem dicionário, o que significa dizer probidade? Probidade é honestidade, integridade, honradez, ou seja, honra. Beleza. Se eu tenho probidade como uma conduta correta, como uma conduta digna, então o que é uma improbidade? O contrário? Certo. É uma conduta imoral e uma conduta desonesta. Então, a improbidade, ela nada mais é do que uma conduta ilícita, imoral. Concorda comigo? Ilegal. Olha que interessante. O fundamento, de acordo com a Carmen Rocha, conta com um fundamento não apenas moral, ou seja, nós não estamos falando aqui apenas de uma moral genérica, então a moral do ser humano em si. Poxa, fulano de tal não tem moral. Já ouviu essas pessoas falando isso? Ah, não. O Zezinho, ele não tem moral nenhuma para falar comigo.
porque ele fez isso, ele não tem moral nenhuma para me chamar a atenção. Você já viu esse tipo de expressão? Fulano não tem moral nenhuma para falar comigo. Ele não tem moral nenhuma para falar desse tom comigo. Eu não estou falando desse tipo de moral apenas, mas uma moral também jurídica. Gente, dentro do direito, dentro desse ramo aqui, você tem princípios. Você tem princípios de direito, você tem lá o artigo 37 da Constituição, ele é cheio de princípios. Cheio de princípios. Então, nós temos princípios gerais dentro do direito. Por isso que eu falei para vocês que não é simplesmente uma moral assim, fulano fez isso de errado. Fulano não pode falar assim comigo porque ele agiu assim. Não, é muito mais além do que isso. Beleza? Bom, então, a improbidade administrativa, ela não vai se confundir com a imoralidade. Porque o conceito normativo, ou seja, o que a norma me traz como improbidade? Essa improbidade, ela é ampla. Ela é ampla. A gente vai ver isso na LIA. Já a imoralidade, ela acarreta uma improbidade, correto? Então, por exemplo, uma coisa puxa a outra. Deixa eu ver um exemplo aqui para vocês. Ó, vamos ver aqui. Deixa eu ver um exemplo bem simples aqui para vocês. Exemplo. Você tem uma melhor amiga. Melhor amiga. E aí você conta um segredo seu para ela. A partir do momento que você fala assim, olha, não conta isso para ninguém, aí essa sua melhor amiga vai na vizinha dela e conta para a vizinha dela, ela se tornou uma pessoa falsa com você. Você não vai mais confiar nela. Então a falsidade dela acarreta o quê? Uma falta de confiança. Uma coisa acarreta a outra. Mas nem sempre uma falta de confiança vai acarretar uma falsidade. Às vezes, por exemplo, vamos supor, você que está me assistindo, vamos supor que a Maria está me assistindo. A Maria não me conhece. Se a Maria tem um segredo, entre contar para mim e contar para a melhor amiga dela, ela prefere então contar para a melhor amiga dela. Por quê? Porque ela conhece. Ela não vai contar para mim, não porque sim, eu acho que a professora Rebeca é falsa. Se eu contar para ela, ela vai contar para todo mundo. Não necessariamente você vai pensar assim. Você vai pensar, não, peraí. Como eu não conheço ela, então entre contar para ela e contar para minha amiga, eu vou contar para minha amiga. Então tá vendo? Nem toda pessoa falsa, no caso é toda pessoa falsa, você não tem confiança nela, mas nem toda pessoa que você não tem confiança de contar é falso. É porque às vezes você não tem essa intimidade com a pessoa. Então uma coisa não necessariamente justifica a outra, ou seja, nem todo ato de improbidade é violação ao princípio da moralidade. Então nem todo ato ímprobo de improbidade vai violar a moralidade. Por isso que você tem os casos. Beleza? Beleza. Então, nesse caso, então, você pode me perguntar o seguinte, Rebeca, deixa eu pegar minha caneta aqui, que eu sinto falta de usar minha caneta. Você pode me perguntar assim, Rebeca, então, de um modo assim bem conceitual, o que eu posso então considerar como improbidade? Os casos de enriquecimento ilícito, lesão ao erário e violação aos princípios da administração pública. Quais são os princípios da administração pública? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios da administração pública. 3 casos, então. Enriquecimento ilícito, lesão ao erário e a violação ao princípio da administração pública. Então, nesses 3 casos, eu tenho configurado o ato de improbidade administrativa. Então, nesses 3 atos, eu tenho, então, considerado um ato contrário à probidade administrativa. Beleza? Bom,
Ok. Aí você pode me perguntar o seguinte, Rebeca, deixa eu te perguntar. Como que se dá a improbidade? Presta atenção. Vamos supor aqui, tá? Vamos voltar lá no exemplo de que você contou um segredo para sua amiga. Beleza? Beleza. Você contou um segredo para sua amiga e ela correu para contar para a vizinha. Vamos lá. Ela teve intenção de contar para a vizinha? E aí? Agora é a hora, né? Ela teve intenção de contar para a vizinha? Você vai falar, Rebeca, não. Bom, se eu contei para ela e logo em seguida ela foi falar para a vizinha, então é bem provável que ela teve sim a intenção de ir contar o que eu falei para ela. Então ela agiu com dolo. Ela teve a intenção de ir contar para a vizinha. Ela teve essa intenção. Agora eu te falo o seguinte, vamos supor que você conta para ela uma coisa, só que sem querer ela comenta com a vizinha. Vamos supor, elas estão conversando sobre um assunto. Aí, por exemplo, ela vira e fala, nossa, aconteceu mesmo com a fulana. Aí você fala, poxa, não era pra eu ter contado, saiu sem querer, porque aqui no meio da conversa acabou que falei. Ela teve a intenção? Não. Ela não teve a intenção de praticar esse ato. Então, esses exemplos são exemplos bobos, mas que te ajudam a ir pensando como que seria então esse ato na realidade. Então, quando você fala, o que é uma tipificação de improbidade? Quando a improbidade, de fato, ela vai ser caracterizada, eu dependo de uma demonstração de má-fé ou desonestidade. Ou seja, não adianta necessariamente ter só a ação, mas eu não ter a demonstração daquela intenção. Seja ela de eventualmente receber algo, porque se ela agiu de má fé, é porque ela teve uma intenção errada. Bem como também não se limita à mera ilegalidade, bem como da grave lesão aos bens tutelados. Então, o ponto central da tipificação da improbidade, você tem o quê? A demonstração da intenção. Houve má fé? Houve desonestidade? Então, depois que a Lia ela passou por uma reforma, o que aconteceu? A improbidade, então, ela é conceituada pelo ato ilícito doloso. E aí eu vou te perguntar, então, quem vai praticar? Um agente ou um terceiro? Com as entidades, sejam públicas e privadas, gestoras de recursos públicos, capaz de acarretar enriquecimento ilícito, lesão ao erário e violação aos princípios da administração pública. Então, esses três casos eu tenho tipificado a improbidade administrativa. Só que aí, o parágrafo 1º do artigo 1º, ele fala o seguinte, o que eu acabei de falar com vocês. Considera-se ato de improbidade as condutas o quê? Dolosas. Deixa eu abaixar minha tela aqui para você ver. Olha lá, dolosas. Então houve o dolo, houve a intenção. Não foi uma coisa assim, desculpa, foi sem querer. E aí onde eu tenho então tipificado de fato o ato de improbidade administrativa? Artigos 9º, artigo 10 e artigo 11 da LIA. O artigo 9º, ele vai me dizer do enriquecimento ilícito. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Enriquecimento ilícito. Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito.
auferir mediante a prática de ato que? Doloso. Cuidado! É bem provável que na sua prova vai ser cobrado o artigo 9º, artigo 10, artigo 11. É bem provável. Porque esses 3 artigos são os artigos base da tipificação dos atos de improbidade administrativa. Beleza? Então, muito cuidado, por quê? Porque qual é o contrário de um ato doloso? Te ouve? Ato doloso, eu tive a intenção. E se eu não tiver a intenção? Um ato culposo. Quando você não tem a intenção, a vizinha não teve a intenção de contar seu segredo para outra, por exemplo, tá? No enriquecimento ilícito, o que a pessoa, aquele agente, enfim, o que ele busca com essa ação? Porque, presta atenção, sempre que você tem uma ação, você tem o porquê dela. Concorda comigo? A partir do momento, olha para você ver, se eu falo assim, peraí, eu quero comprar um telefone novo, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar o dobro. Por quê? Porque eu trabalhando o dobro, eu vou conseguir alcançar os meus objetivos. Beleza, você está alcançando um objetivo. A minha ação de dobrar o meu serviço é porque eu estou buscando alguma vantagem lícita, tá? Então aqui, o enriquecimento ilícito, quando que ele é caracterizado? Quando você tem algum tipo de vantagem patrimonial indevida, em razão do exercício do cargo, de mandato, de função ou emprego. Como assim, Rebeca? Presta atenção. Sempre que você tem, isso a gente vê muito em Código Penal, lá no artigo 312, começando no artigo 312, os crimes contra a administração pública, né, praticado por funcionário. Quando você tem assim, exemplo, em razão do exercício do cargo. Por exemplo, eu sempre falo aos seus alunos, você vai a uma repartição pública. Você pode simplesmente transitar por toda aquela repartição? Não. Por que não? Porque você não tem essa autorização, então você não pode. Se você for tentar transitar, alguém vai falar, ops, ei, aí você não pode entrar. Então você tem um bloqueio, você tem uma restrição. Agora presta atenção. Mévio, ele é um servidor, ele é um funcionário público, ele não é bonitinho e tal. Ele pode andar pelaquela repartição? Pode. O Mévio, ele tem acesso, exemplo, a bens da administração, computadores e tal. Ele tem esse acesso? Tem, porque ele precisa em razão do cargo que ele ocupa. Então, o que a gente chega aqui nesse ponto? Que a razão do exercício dele, a ação dele, ele pratica em razão das facilidades que o seu cargo lhe permite viver. Entende? Então, quando você tem isso em razão do exercício, é isso. Porque o cargo dele vai proporcionar a ele essa facilidade. Vamos pensar assim, essa mordomia, justamente essa facilidade. Em razão do cargo que ele ocupa. Então, ele tem acesso a coisas, ele tem acesso a informações que ele tem justamente porque ele ocupa aquele cargo e aquele cargo, a natureza dele permite que ele tenha acesso a essas determinadas coisas. Então, se usando disso, se valendo disso, ele consegue, então, esse enriquecimento ilícito. Ele consegue algum tipo de vantagem patrimonial indevida. Ok? Beleza? Beleza. Agora,
Outro caso em que nós temos configurado o ato de improbidade administrativa é a lesão ao erário. Presta atenção. Constitui ato de improbidade administrativa que causa, aí aqui já é uma causalidade. No enriquecimento ilícito, não. Ali aufere, então ali ele consegue um enriquecimento. Aqui na lesão ao erário, a ação dele causa uma lesão. Exemplo. Deixa eu ver aqui. Vamos supor, a cadeira cai no meu pé. O fato da cadeira ter caído no meu pé causou o quê? Uma lesão. Então, lesionou meu pé. Eu olho e falo, poxa, a cadeira caiu no meu pé, machucou meu pé. Então, o ato em si, além de ter prejudicado a cadeira, causou uma lesão. O ato causou uma lesão. Então, lesão ao erário, qualquer seja a ação ou omissão dolosa. Então, aqui você já tem até a omissão dolosa dentro dessa questão da lesão ao erário. Agora, o que é lesão ao erário propriamente dito? Perda patrimonial, desvio, apropriação, dilapidação dos bens, malbarateamento dos bens ou haveres das entidades do artigo 1º. Então, por exemplo, por conta daquele ato, daquele fulaninho, aquele ato dele, aquele desvio dele, aquela apropriação daquele bem, por exemplo, causou uma lesão ao erário. A lesão àquele patrimônio. Beleza? Então, a ação dele causa uma lesão ao bem, ao patrimônio, enfim, tá? Agora, a terceira conduta é o artigo 11, que vai falar o seguinte: atenta contra os princípios da administração pública. Presta atenção. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta, então aqui já é um atentado contra os princípios da administração pública. A ação ou omissão dolosa, novamente, gente, o dolo aqui, a intenção. Porque, rapidinho, só abrindo um parêntese aqui, repara, a pessoa, se ela vai se apropriar de uma coisa que ela sabe que não deveria, você concorda comigo que ela teve a intenção de se apropriar? Ela não vai chegar, bom, pelo menos é o que se espera, né? Ela não vai chegar e falar assim, eu vou levar isso aqui para minha casa, porque não tem necessidade disso aqui tá aqui. Eu posso chegar, vamos supor, né, a aluna, deixa eu ver aqui, vou colocar o nome de uma aluna. Vamos supor, Luísa. A Luísa vai me assistindo. Eu posso chegar lá na casa dela e falar, Luísa, me dá seu telefone, vou me apropriar do seu telefone. Sem ter intenção de me apropriar do que é dela? Tá vendo como que não faz tanto sentido? Então, a minha ação já entende-se que eu estou tendo a intenção de fazer aquilo. Por isso que você precisa do dolo. Beleza? Voltando para o artigo 11. Deixa eu fechar meu parêntese, né? Então, quando você fala de uma ação que atenta contra os princípios da administração pública, ação ou omissão dolosa, e essa ação viola os deveres de honestidade, de imparcialidade, de legalidade, aí vem caracterizada as condutas. Então aqui, o que eu fiz? Eu peguei só o corpo do artigo, trouxe aqui nesses 3 mapinhas mentais para vocês. E aí, a partir da segunda aula em diante, de cada aula nós vamos ver um artigo desse. Então, a próxima aula, artigo 9º, depois artigo 10, depois o artigo 11. Aí nós vamos ver os incisos e vamos ver ali as condutas que há dentro desse ato administrativo, de improbidade administrativa. Beleza, pessoal? Bacana. Vamos lá.
Outro ponto interessante também, que inclusive é também um entendimento dos tribunais superiores, do Tribunal Superior. O que acontece? Foi tese de repercussão geral. Então, o que foi entendido pelo STF? É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 a presença do elemento subjetivo, dolo. Então, você percebe que essa questão do dolo, ela vai muito além do que simplesmente, eu acho que tem que ter o dolo. Não, é obrigatório. Quando você tem um elemento objetivo, isso já muda de figura. Aí, se teve ou não teve, mas o elemento subjetivo, eu quero saber da pessoa. Qual foi a intenção da pessoa? Exemplo. Você, qual que é a sua intenção aqui no Desafiando Concursos? Professora, se aprovada. Não, professora, a minha intenção aqui é um estudo a longo prazo. Não, a minha intenção aqui é estudar e já passar de cara no meu primeiro concurso. Você tem uma finalidade, você tem uma intenção. Você tem uma intenção, você tem uma intenção de estar aqui. Então, essa realidade do dolo já está fixada. Então, é necessário um elemento subjetivo, o dolo como uma finalidade ilícita na conduta do agente. Não adianta você ter só a conduta, por exemplo. Você precisa ter a finalidade, o dolo com essa finalidade. Qual que é a finalidade? Ilícita. Se eu estou falando que é um ato de, ilícita, se eu estou falando que é um ato de improbidade, então é ilícito, é errado. Não é uma conduta lícita. Então, deve-se entender que sobre a natureza, ele é chamado de um dolo genérico. Beleza? Ou se é um dolo específico, que é uma conduta a fim de agir ali de uma determinada forma. Ok? Então, o dolo é necessário para a configuração do ato de improbidade administrativa. Aí, a coisa não para por aqui. O parágrafo 2º do artigo 1º vem te explicando o que é dolo. Dolo nada mais é do que uma vontade livre e consciente. Livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado aonde? Nos artigos 9º, 10 e 11. Não bastando a voluntariedade do agente. Eu te pergunto, por que você está aqui assistindo essa aula agora? Professora, porque eu estava passando lá no YouTube e vi o Desafiando Concursos. Professora, porque eu fui lá na barrinha de pesquisa e pesquisei concurso do Porto de Santos. Não, professora, eu estou aqui porque eu fui lá no YouTube e coloquei assim, a aula da Lei de Probidade Administrativa e encontrei o Desafiando Concursos. Presta atenção. Alguém te obrigou a estar aqui assistindo? Não. Você está aqui por livre e espontânea vontade. Você está aqui de vontade livre e consciente que você está assistindo a essa aula. Isso é dolo. Não basta apenas a sua voluntariedade. Você tem que estar nessa vontade livre e consciente. Na improbidade administrativa, essa vontade é ilícita, que a conduta, eu quero um enriquecimento ilícito. Beleza, então o dolo dele já é ilícito. O parágrafo 2º, ele te traz um conceito genérico do que é dolo. É como se você estivesse abrindo um dicionário Aurélio aí na sua mesa e fosse lá, dolo. Dolo, o que é dolo? Vontade livre e consciente. Você escolheu, você faz. Não, eu achei desafiando o concurso, eu quero assistir. Exemplo. Não, eu fui numa livraria e aí eu escolhi aquele livro de 100 livros que eu vi. Você agiu de vontade livre e consciente. Pessoal, vou fechar essa aula aqui. Por quê? Porque faltam poucos segundos para a gente poder finalizá-la, que já fui notificada, tá? Aqui no meu aplicativo.
Na próxima aula, então, a gente continua já abrindo o artigo 9º, beleza? Que Deus abençoe grandemente.